O livro de Obadias, gente, o profeta Obadias é um profeta, a gente só tem informação, não tem muita informação sobre ele, quem que ele era, de onde ele veio, mas ele era um profeta de Judá. E o livro de Obadias, ele é um dos menores livros da Bíblia, ele é o menor, e nisso, por ele ser menor não significa que nele não há coisas importantes. Nesse texto de Obadias, se você puder ler em casa e meditar, você vai ver que se extrai, tiram várias lições valiosas, que foi para aquela época, para esse povo, mas é para nós até os dias de hoje. Até os dias de hoje elas são muito valiosas. E Obadias, ele vem e profetiza sobre uma saga de uma inimizade histórica entre os edomitas e os israelitas. Então, quem eram os edomitas? Quem eram? Eles eram descendentes de Esaú, Esaú era irmão gêmeo de Jacó. Esaú e Jacó eram filhos de Rebeca e Isaac. E a Bíblia diz que Esaú era um homem profano. Esaú, lá em Hebreus 12:16, vai dizer que ele rejeitou a sua herança por um prato de lentilhas. E por ele ser um homem profano, ele tinha uma mentalidade materialista. Os valores espirituais para Esaú não tinham importância. Ele não tinha importância para ele nenhuma. Ele não se importava com isso. E ele carregava isso. E assim como ele carregou, e com essa atitude, os descendentes dele seguiram da mesma maneira. Os descendentes de Esaú também eram materialistas e não tinham valores espirituais. Se você for ler e for estudar sobre os edomitas, você vai ver que eles não têm grandes deuses ou coisas assim, mas eles se importavam, o Deus dele era o materialismo, eles eram materiais. Obadias aqui, ele vem e nos mostra quais eram os pecados de Edom. E os pecados de Edom, nós vamos lendo o texto e discorrendo, nós vamos ver que é orgulho e crueldade. Edom, ele tinha uma soberba econômica e política, ele estava associado, porque ele estava numa posição geográfica muito elevada. Ele estava numa posição em altos montes, e ele, por causa disso, ele se tornou um povo altivo e um povo soberbo. Então, além dessa soberba, Edom também entregou-se à crueldade. Ele era um povo cruel. Ele se associou aos babilônicos, aos caldeus, na matança contra o povo de Judá. E que eram o quê? Parentes, porque eles eram descendentes do mesmo tinham a mesma descendência, eles vieram o quê? Do mesmo ventre, eles vieram da mesma mãe, então eles eram irmãos, eles eram parentes, e isso tudo que eles fizeram, abriu feridas na vida de cada irmão, abriu feridas na vida dos pais, e além disso, atingiu o coração de Deus. Então esse livro ele vai mostrar para nós, Obadias vai mostrar frutos amargos dos erros cometidos por uma família piedosa. Os erros amargos cometidos por uma família cristã. Uma família que estava dentro da igreja. De pais que estavam dentro da igreja. E isso trouxe muita coisa ruim, tanto para Edom, para Esaú, como para Jacó. Então, devido ao erro de Rebeca e Isaac, eu já estou mudando, gente. É muita palavra, estou desde ontem aqui. Então, Isaac e Rebeca, Jacó e Esaú, eles tiveram ciúmes uns dos outros. Os filhos tinham ciúmes entre si. Então, havia ali nesses ciúmes, abriu uma brecha para o ódio, abriu uma brecha para o rancor. E algo que nunca cessou. Algo que em 2000 anos isso ardia, porque passou de uma geração, foi passando de uma geração para outra. Então essas feridas foram profundas nos pais também, porque chega um tempo, se você for ler a história lá em Gênesis, você vai ver que os irmãos aí, por causa um enganou o outro ali, toda aquela saga ali, um quer pegar o outro quer matar o outro, um quer bater no outro, Coisa, a gente pode dizer, é coisa de irmão. Até um certo ponto, mas isso não foi bom. Então, isso atravessou gerações e isso desembocou em maldade. Isso desembocou num povo que foi muito maldoso.